Gracias. ¿Puedo empezar? Muchas gracias, estou muito contenta de estar aqui. Sinto incluso certo medo, porque para mim o Prado é lugar sagrado. Desde niña, aos 10 anos, fui introduzida a esse palácio do talento, do gênio, e me quedei enamorada para sempre. Sempre vengo ao Prado, e quando vocês me invitaram, eu pensei, Deus mío, não tenho categoria para frequentar o Prado, mas aqui estou, agradeço vossa presença, mas não sou capaz de mirar a nadie. Não pode dar mais claridade? Que me encanta ver com quem estou falando. Sim, é verdade. Como vocês me fazem o honor de estar aqui, eu les quero fazer o honor também mirando a vosotros. O tema que me pareceu interessante, porque eu não sou uma historiadora, eu sou uma ficcionista, sou uma mulher que acredita nas histórias que podem ser contadas e que foram contadas ao longo dos milênios. Narrar é uma vocação humana extraordinária. Nadie pode deixar de narrar todos os dias, porque dependemos das intrigas humanas, se pode falar em redundância, para uno se dar conta de que está vivo e que se comunica com os vecinos, verdade? Então, quero muito, como brasileira, hago parte do continente ibero-americano. E desde muito temprano me enamorei desse continente. Me pareceu sempre que a chegada dos espanhóis, dos portugueses e as grandes civilizações autóctonas, porque não eram culturas, eram civilizações, os aztecas, os incas, os maias, né? Causou uma espécie de ruptura civilizatória no mundo. Não? Creio que nada poderá haver dilatado tanto a imaginação humana como a chegada dos brancos, dos europeus a esse continente. Então, penso que a América, quando digo as Américas, eu falo da Iberoamérica, né? Essa América tuvo sempre, desde o início, uma vocação ficcional. Sua história ha sido sempre narrada, muito mais que vivida. Foi vivida, mas, sobretudo, foi narrada. Tuvo um componente de imaginação poderosa, porque, por exemplo, os autóctones, né, as grandes civilizações, contavam sua história, sua cosmogonia, verdade, por meio de expressões pictóricas. Portanto, tinham, como nós, a paixão por la narrativa. Se davam conta que havia que marcar o tempo, havia que estabelecer uma sequência, havia que dar prova a los sucessores suyos de lo que haviam vivido. Um pouco como a ânsia que, por exemplo, os incas tiveram em estabelecer uma categoria chamada los amaltas, que se dedicavam especialmente a tarefa de não deixar que a gente se olvidara. Um pouco, isso, em el mundo inca, todo era narrado, todo era compilado, para que nadie se diera ao lujo de se olvidar. Olvidar é uma desgraça, não se pode olvidar nada. Mesmo quando uno pensa que está olvidando, está acumulando uma matéria extraordinária que uno metaboliza súbito, e logo toda a flora. Então, os amaltas tinham esta vocação, essa tarefa, como tiveram, de alguma maneira, é uma réplica de los gregos, os aedos. Os aedos foram, de alguma maneira, os poetas da memória, e, portanto, puderam, graças a eles, conservar o gênio intacto, um pouco alterado, de Homero. Homero dependeu dos aedos para que chegaram. Ele chegará a nós com sua extraordinária soberania, verdade? Então, eu pensei sempre que esta América, né, deu, em algum momento, uma fusão excepcional, difícil, dramática, conflitiva, mas que se deu entre o que havia de los autóctonos. Vou citar 3 grupos autóctonos: os aztecas, os incas, os maias, verdade? Com os brancos, que chegaram com sua fúria, com sua voracidade, não é? Pero que depois
também deixaram uma marca narrativa. Os códices, por exemplo, os códices quechua, não, dos incas, por exemplo, não, dos incas, não, dos aztecas, não? Há um que é extraordinário, o Popol Vuh, que é uma verdadeira cosmogonia, é assim um texto pictórico, porque permitia que conservara todos os dados da civilização, que é um verdadeiro pilar extraordinário, pudo conservar todo isto através de uma sequência que, hasta hoje, há grandes especialistas que se dedicam à sua exegese, né? Exegese, verdade? Então, esses códices são um patrimônio que dão provas da existência narrativa desses pueblos. Portanto, quando estudamos os códices, eu não, mas os especialistas, né, se dão conta da densidade civilizatória desse pueblo e que, em contraste com, depois, quando chegam os espanhóis, no caso, não estou falando nesse momento de los portugueses, há também um sentido narrativo, porque os que chegavam às Américas, vamos imaginar, Colombo, porque todos eles, não sei se obedeciam uma ânsia narrativa, um instinto narrativo, mas tinham sempre que escrever cartas. A correspondência fundamentava sua existência, permitia que eles hablaram com os reis, e os reis permitiram que eles existieran. Os reis davam meios para que eles pudessem seguir adelante em suas campanhas explanatórias da América. Tudo isso, eu não hablo com pretensão de historiadora, hablo como ficcionista, que me imagino como habrá sido, por exemplo, para os blancos, os espanhóis, por exemplo, que habrão pensado quando miraram, estiveram delante de uma civilização, mas não consideravam civilização, delante de um universo tão eloquente, tão poderoso, tão persuasivo, porque era assim uma natureza esplendorosa, uma natureza violenta, onde, por exemplo, no Popol, você vê, por exemplo, eles é um texto que tem uma teologia, tem uma devoção ao ritual, aos mitos, não é? Tanto que é um livro que se pudo perceber que saiu da comunidade. Portanto, isso reforça o conceito da narrativa, posto que a narrativa, de verdade, aunque tenha uma autoria, por exemplo, um escritor firma um livro, ele é publicado, então ele é supostamente o dueño da narrativa, ou seja, a autoria, ou seja, o autor é responsável por la autoria, etimologicamente falando, verdade? Então, ali, pero de verdade, quem escreve o que seja, quem se devota à narrativa, sabe bem que ele é um ser a serviço da comunidade. O texto, a individual, deriva de a comunidade, é a comunidade que delega a um escritor o ato de escrever, puesto que, se não fuera isto, a comunidade não teria como compreender o sentido estético de um livro. Se um livro nasce da esquizofrenia de um autor, é muito pouco, não transcende. Ele transcende sempre quando habla com o vecino de vida, que é, de alguma maneira, um coautor do texto, verdade? Então, esse Popol Vuh é um livro da comunidade deles. Eles tinham essa noção de repartir os deveres humanos, a teologia humana, e incluso gravita ao redor da criação do mundo. Vocês podem imaginar o que havia dentro dessa gente maravilhosa que concebia o mundo como produto de uma criação, não como algo que surgiu e que nadie perguntaria: que é isso? Que mundo é este? Quem somos? Verdade? Então, habla da criação do mundo, habla de los héroes.
um pouco heróis divinos, como se foram os gregos, Aquiles, não? Como os Agamenón, como foram Héctor, os grandes gregos, não? Os da guerra, estou mencionando da guerra de Troia, por conta que é mencionado e a Homero, que é uma paixão minha personal. Então, hablo também de los animales, aqueles animais que tinham um sentido místico, um sentido assim como se fosse de lamb, coelho, como? Muitas graças. De los hebreus, né? Então, essas conexões culturais que se repetem em todas as culturas. E este instinto narrativo de los pueblos, né? Hablando mais bem de los aztecas, deles, se nota a capacidade de desenvolver a imaginação. A imaginação, como eu sempre penso, é uma visão personal minha da imaginação. A imaginação nasce com uma muito pequenita. Ela se desenvolve e se expande à medida que ela é nutrida por las experiências, que ela é nutrida pelo atrevimento de inventar, ela é nutrida a partir das falsas analogias que estabelecemos em la vida, em las coisas, verdade? Então, ele se nota a capacidade de imaginar desses pueblos. E, a la vez, também me encantaria fazer uma reflexão que, há pouco, me perturbou um pouco, que, quando uno desenvolve a oralidade, como eles lo hacían, era uma oralidade absolutamente preservada. Por quê? Penso eu. Alguém poderá depois contestar-me. É algo recente que estou pensando. Era uma oralidade que não foi perturbada pela noção da escrita. Nossa oralidade, por exemplo, a gente do interior ou de um rincão histórico, a oralidade nossa não é inocente, porque ela ha sido capaz de ler. A escrita cambia a densidade, assim está bom? Cambia a densidade da oralidade. Então, era uma oralidade profunda, sim. Obrigada. Estou falando castelhano, senhores, não sou eu em português, sou muito melhor. Leve em conta, em consideração isso. Bueno, então, essa oralidade deles, eu me imagino que era em estado bruto, brilhante, fulgurante, a oralidade dessa gente, desse grupo civilizatório. Aí chegam os brancos, os espanhóis, depois, posteriormente, os portugueses a Brasil, e eles traem, como lhes he dicho, as cartas. Há figuras extraordinárias que gostaria eu de lhes mencionar, e, bueno, muito conhecidas, né? Bueno, há aquelas cartas de Colombo. Há uma carta de Colombo, que eu me acordo de leído há anos, uma carta muito bonita. Tem um fervor ligeiramente, não é displicente, é um fervor de quem tem dificuldade de manejar as palavras para, primeiro, convencer os reis, e segundo, para convencer a si mesmo, porque ele tocou historicamente aquela experiência. Nós temos que imaginar, por mais brutais, por exemplo, Hernán Cortés, eles tenham sido, em algum sítio havia uma sensibilidade que lhes dizia, e por que ele tocou essa história impressionante de cruzar o Atlântico, vencer olas tremendas, tempestades, se perder nos mares obscuros, não? Sem luz, sem capacidade de projetar uma luz adelante, como lhes tocou essa história retumbante, verdade? Então, como lhes estava dizendo, essas cartas, por exemplo, a carta de Colombo é isto, e há as cartas, são 5 cartas de Hernán Cortés, sim, 5, que se las escreveu a Carlos V. E é muito interessante, mire o transcurso da história, que cambia todo. A primeira carta que Cortés escreve a Carlos I, aún não era do Sacro Império,
Isso me pareceu fantástico. Então, ele escreve a um rei aún mais modesto. Não era o senhor do mundo. Já, não sei se a partir da terceira ou da quinta carta que ele escreve a Carlos V, é o senhor do mundo, do Sacro Império. Então, se nota o cambio de tratamento. Então, se pode ver que todos eles obedeceram, seguiram o impulso da narrativa, porque não era uma carta simples, era uma carta que persuadia alguém a confiar no destino que eles tomaram a si e que permitia que Espanha pudesse ganhar seu botim, é claro, era um botim, verdade? E o pretexto de evangelizar, de estabelecer pautas religiosas, não? Então, por exemplo, há também nesse projeto, no que les estou dizendo, de como a América é vocacionada para a ficção, para a narrativa, verdade? Para o desbordamento ficcional, é, por exemplo, uma figura que me parece fascinante, Bartolomé de las Casas. Ele, sem dúvida, tinha uma sólida formação religiosa, era um dominicano, e os dominicanos, já em el 12, eram os que propulsionaram o poder da Sorbonne. Os dominicanos estavam ali na Sorbonne. Abelardo era um dominicano, um grande orador, um homem fascinante, né? Que viveu aquele romance extraordinário com Heloísa, verdade? Então, ele, Bartolomeu, estabelece, em meio a essa sequência narrativa, ele estabelece naquele continente pautas morais únicas, que vão ter repercussão no 16, no 17 e no 18. Ele decide, creio que escrevendo para Carlos V, ele defende os índios de tal maneira a partir de uma premissa moral extraordinária. E é muito raro que pudesse haver essa premissa naquele entonces. Ele decide provar que todo homem que nasceu é digno de estar aqui. É como se dijera, é hijo de Deus. E ele defende que os índios têm alma. Isso é uma revolução. É quizás a maior revolução a partir da chegada de los blancos, da chamada conquista. Bueno, e eu sugiro que vocês possam ver depois, nessa campanha moral sua, né, de defender os índios, das serviços que eles sofriam, que eram escravizados, das humilhações profundas e terríveis, porque vamos ver em nossa conversação como nós destroçamos o império e não reemplaçamos mais. Foi algo tremendo, mas já veremos isto, né? Então, eu sugiro que possam acompanhar, ler, quando ele vem à Espanha em defesa dessa tese, que é uma tese teológica, mas narrativa também. Ele defende essa tese, como lhes he dito, contra Sepúlveda. Sepúlveda também era um padre, né? E vem para dirimir as dúvidas. Se estabelece, quizás, o mais importante debate. É debate que se dá em Valladolid. É impressionante. Eu sugiro ler ou ver películas. Eu he visto há muitos anos, además de haver leído, porque me fascina o tema, uma película, creio que francesa, um documentário, mais bem dito, francês. Ele vem, esse debate ganha uma dimensão extraordinária e ele ganha. Ele sai vencedor. O índio tem alma. Essa é uma das figuras outra figura extraordinária que de verdade cambia uma visão narrativa de América é Bernal Díaz de Carvalho. Bernal Díaz escreve um livro que é uma maravilha. É um livro que se chama Nova Conquista. É
muitas graças. É um título largo. Me dou o luxo de olvidar. Aunque os amaltas foram programados para relembrar. Pero, às vezes, eu tenho 3 livros em minha cabeça e, às vezes, posso falhar um pouco, me perdonem. Então, esse livro tem uma tonalidade romanesca, absolutamente. Sobretudo porque era um jovem que chega com 20 anos às islas que foram descobertas ao longo do tempo e que a prepotência nossa põe bautismo em todas elas, como se fôssemos Deus, no 7º dia, ou no 3º ou 5º dia, ponemos nome a todo, nombramos a vida. É uma violência humana que temos, esse desejo de nombrar todo, dar nome, como se o nome legitimara nossa força. Então, ele chega às Américas e se incorpora a distintas expedições. Uma delas é a de Hernán Cortés. Ele, então, vê tudo o que está passando e vai aprendendo a escrever, se convierte num escritor refinado. Ademais, é considerado um cronista idôneo. Pero há textos, isso eu li há anos, pero me marcou muito uma cena de Montezuma e Cortés. Incluso, não sei se é nesse livro, porque eu he lido vários livros há muitos anos, um deles conta que me pareceu uma expressão constrangedora do poder. Montezuma vivia no altiplano, não? Recebia pescados frescos de Yucatán. Então, se estabeleceu uma linha de montagem humana para que o pescado fosse entregue rapidamente e ele pudesse consumi-lo allá. Bueno, todo isso está bem. Então, é uma das narrativas que eu posso sugerir e que me parece que confirma esta vocação narrativa. Há outros personagens, verdade? E, bueno, Cortés, como lhes he dicho, Cortés tinha um poder muito grande em sua narrativa. E nós vamos avançando na sequência de lo que estou dizendo e nos damos conta que houve o aniquilamento do Império Azteca, de uma violência tremenda, verdade? E vino a sociedade mexicana, a Mesoamérica com suas irradiações, né? E é muito interessante, chegamos a me gusta muito pensar também, levando adelante essa sequência, que penso em Octávio Paz, e avançando siglos. Octávio Paz entende o sofrimento que derivou de toda essa conduta. Sobretudo, ele sabe muito bem que Cortés humilhou as mulheres, sobretudo a Malinche, quando Malinche concebe um filho suyo e não reconhece a paternidade. Então, ha sido um drama tão pungente para os mexicanos que vão vindo, que se estabeleceu um princípio de bastardia, e de verdade passa a haver muita bastardia em México, então, né? Até mesmo depois da Revolução Mexicana de 1910, não? E esse sentimento de repúdio, de que a mulher foi penetrada de uma maneira violenta, como se fosse um estupro, que de verdade não foi. Malinche viveu com ele anos, pero la repudiou, que surgiu um sentimento, a palavra é muito forte, pero a palavra foi desmitificada. Eu me acuerdo haver lido um livro de Carlos Fuentes, Artemio Cruz. Há deliberadamente da parte do personagem Artemio, que está a morir, que é a chingada. Bueno, el hijo de la chingada. Então, Carlos Fuentes, para quebrar a simbologia de lo que é o aviltamento da mulher
simbolizado em Malinche, ele passa 3, 4 páginas dizendo a chingada deles, todas as variações possíveis e emblemáticas, não? Muito bem. Então, Octávio Paz tem um livro extraordinário dentro dessa sequência, O Labirinto de la Soledad, um livro fantástico, em que ele conta que o mexicano é cortés e se defende através da profunda soledade. Ele diz que é uma espécie de desolação. Então, e também assinala a questão da bastardia, casi que insinua lá o parricídio, que quem toma esse conceito de parricídio, e aí estamos circulando entre os códices, entre os espanhóis que chegam, e a literatura que engloba todo isto. É uma novela absolutamente extraordinária, a meu juízo, que é Pedro Páramo, de Juan Rulfo. É uma novela que, justamente, de alguma maneira, Pedro é um hijo de la madre. Claro, é uma redundância dizer isso, perdóname. A madre, a morir, pide que eles vayam a Comala reclamar a herência que o padre lhe devia. Então, se nota que ou é hijo de la chingada, entre comillas, ou foi uma mulher abandonada e que haverá perdido alguns bienes. Muito bem. Então, ele vai bajando em busca da figura do padre. É muito interessante como as Américas, de alguma maneira, por sua cultura mestiça, né, difusa, de uma riqueza impressionante, pueda se aproveitar de histórias, inclusive gregas, porque, por exemplo, a história de Pedro Páramo, né, essa búsqueda da figura do padre, nos leva à Eneida. A Eneida, Enéas, depois da batalha, a pérdida, né, de Troia, né, viene, bueno, há vários episódios, ele, además de chegar ao continente, não, ele busca a figura do padre, que é um recurso que passa sempre, a figura do padre, assim como o parricídio do padre. O hijo mata o padre para sucederlo. Isso em muitas literaturas e muitos casos históricos, né? Então, em Pedro Páramo, ele é uma repetição de la Eneida, de Enéas, não? Que vai ao Hades, ao Champs-Élysées, para buscar a figura do padre. E Comala é o inferno também. Vai bajando, é um calor impressionante, não se pode respirar. E ele se dá conta que está convivendo com fantasmas das mulheres com chales, não? Então, e ele, depois, bueno, ao largo de um livro, que é um livro pequeno, pero extraordinário, uma novela extraordinária, um dos personagens termina executando o padre. Se cumpre a promessa do parricídio e ele, o personagem, não ganha a figura do padre, que é inalcançável. Então, estamos vendo como avançamos um pouco nesses códices do Azteca, esse mundo azteca, emblematizado por Octávio Paz e Pedro Páramo, e podemos também seguir adelante, hablando, a meu juízo, também da maravilha de los incas. Los incas, que são também nesse exercício de imaginação, são uma figura, enfim, uma civilização extraordinária e que dela emerge uma figura que me parece excelente, comovente, que é um nobre inca que se chama Guamán Poma de Ayala. É um personagem que me impressionou sempre muito dentro dessa corrente narrativa, né? Pero que existiu de verdade. Ele se dá conta, não, é uma espécie de um livro, pero de verdade é a nova crônica do bom governo. Ele passa anos escrevendo uma carta. Uma carta para quem? Para Filipe II, que estará, me imagino, no Escorial, mirando a missa através da ventana,
ou já, eu digo, porque haverá um momento que Felipe estaria em El Escorial, porque essa carta é escrita ao longo de muitos anos. Ele aclara ao rei as desídias, o horror que sofrem seus companheiros, os indígenas. Não ele, porque ele era um nobre, aunque ele é exiliado da cidade, e bueno, termina sua vida em Lima. Mas ele, então, conta ao rei que passava por conta da vida terrível que, bueno, depois que Pizarro corta a cabeça de Atahualpa, ele liquida com o império. Hasta hoje se poderia dizer, do meu ponto de vista, hasta hoje se poderia dizer que há aqueles que se converteram em índios, antigos príncipes, antigos herdeiros de uma civilização extraordinária, né, que hoje são andariegos que vendem objetos modestíssimos, mas eles pertenceram a um grande império, verdade? Então, ele escreve todo isso, aclarando ao rei que pudiera fazer algo, aunque ele tenha consciência de que é tarde, porque já se estabeleceram a miscigenação e que já os espanhóis e os incas estão se casando e tendo filhos. Seria impossível interromper a corrente sanguínea, as genealogias que se iam estabelecendo, verdade? Então, é absolutamente extraordinário. E ele tem a ilusão, pois estamos autorizados a pensar nisso. Ele tem a ilusão, primeiro, de viver muito, e segundo, de que Felipe II ia ler-lo. Imagina como é que a carta dele ia chegar a Felipe II e como seria possível que isso se diera, que se cumprira sua vontade. Esse documento, que é extraordinário, desapareceu ao longo de 3 siglos. Ao longo de 3 siglos, desapareceu. Foi esse documento, que é um livro, de alguma maneira, foi encontrado na biblioteca de Dinamarca. Não me perguntem como, porque hasta hoje me imagino que estão buscando saber como desapareceu essa preciosidade. O fato é que foi para a biblioteca de Dinamarca e ali está. Dizem, me acordo agora, dizem que há algumas páginas, o papel, que há como que poderia ser lágrimas de Guamán Poma de Ayala. Ao escrever, naturalmente, se emocionaria, padeceria de los horrores do repúdio que sua gente sofria com o término total do império e llorava mientras escrevia. É algo muito comovente, muito bonito. Há personagens assim no continente, não, que se poderia ver. Eu creio que também poderíamos falar de que esse continente tão convulso, tão fascinante, pero a la vez também tão cobrando análise, exames, exegeses, não é? Esse continente ha sido marcado por tremendas ditaduras que inspiraram livros fantásticos. A propósito, houve, de verdade, um encontro entre Carlos Fuentes, Mário Vargas Llosa, Gabriel García Márquez. Os 3, em um determinado momento, estavam comendo. Creio que Cortázar também estava. Creio que sim. Penso, agora eu tenho uma dúvida, mas creio que sim. E então pensaram, e por que cada qual não escreve um grande capítulo de um livro general romanescamente falando, sobre as ditaduras do continente? Porque se estabeleceram ditaduras terríveis. De verdade, desde Sarmiento, em Argentina, seu livro Facundo e a civilização da barbárie é sobre um ditador, Roja. Então, e vocês espanhóis deram um livro também sobre a ditadura no continente nosso, não? Que foi Tirando Bandeiras, do galego Valle Inclán, verdade? Ele é um dos livros mais importantes sobre a ditadura no continente, não?
Después surgieron otros, pero déjeme terminar eso. Entonces, pensaron hacer, pero eso no salió. Muchos años después, ¿no? García Márquez escribió El otoño del patriarca, ¿verdad? No está muy definido su dictador, pero ¿qué más? Fuentes tampoco no escribió, pero hay un libro suyo que mencioné hace poco que tiene trazos de la presencia de una dictadura y una crítica también a la Revolución de 10, que es Artemio Cruz, que mencioné hace poco, ¿verdad? Cortázar tampoco, pero Mario Vargas Llosa, muchos años después, escribió La fiesta del chivo, ¿no? Que es sobre el dictador Trujillo. Todos esses livros retratando extraordinárias crueldades. Há um livro clássico do continente sobre essa narrativa, essa capacidade narrativa e, a la vez, ficcionalizar a realidade vigente, que ha sido O Senhor Presidente, de Miguel Asturias, né? Miguel Ángel Asturias. É um livro impressionante, que duele lerlo. Já empieza com uma espécie assim de um frontispício, né? E um espetáculo oscuro, um pátio de milagros, de horror. Já empieza assim e evoluciona através de anilhos de crueldades. É uma grande novela, Miguel Ángel Asturias, que ganhou depois, em 46 ou 57, o Prêmio Nobel. É novelista, não Nobel. Y bueno, y también hubo también Yo, el Supremo, de Roa Bastos, también sobre, creo que es Francia, ¿no? El dictador de Francia. Y hay también un romance de Alejo Carpentier sobre la novela del dictador, que le llaman. Dice que es la novela del dictador, que se llama. Bueno, y también Alejo Carpentier. Interessante. Mi país casi não há uma grande novela sobre a ditadura. Há, sim, sobre prisão, a cárcere e tudo. Pero a língua espanhola produjo em América Hispânica, América Iberoamericana, esses livros. Então, volviendo, como les estava dizendo, del Guamán Poma de Ayala, todo esse universo inca, que era de uma sofisticação extraordinária, que tinha um conceito de dualismo, que o mundo sempre era duplo, né? Ou seja, um andar de cima, um andar de baixo. Todo, até nas construções, tinha o sentido de dualidade, não é? Sobretudo, por exemplo, a construção. Quem conhece Cusco pode ver esse princípio, aunque com os anos fizeram muitas demolições e os espanhóis, como todos os grandes conquistadores, sempre fazem uma construção sobre a construção original. E surge um livro que, a meu juízo, vai involucrar todos esses princípios de los incas e a cultura quechua, que é uma novela que eu sugiro, me parece comovente e maravilhosa, que é Los Rios Profundos, de José María Arguedas. Arguedas era branco. Com isso quero dizer que não era um quechua, não era um inca, pero o padre era um homem que viajava muito, era um advogado, e então lo deixou um pouco com alguns incas. Ele falou o quechua. E, bueno, e claro que depois eligiu o espanhol como sua língua literária. Pero ele teve uma formação muito sólida em relação à cultura quechua. E tinha uma admiração muito grande e padecia por os horrores que sofriam os índios, para dizer algo, não? E decide fazer esse livro, esse romance. Esse romance é a história da humilhação histórica, porque demonstra, através de sua narrativa, o sofrimento, a humilhação histórica que padece
esta gente que depois da profanação que houve com os incas, né, se perderam. Deshicieron o universo, simplesmente deixaram de ser quem eram. Passou com eles fenômeno que eles apontam como sendo patriarcado, não, daqui a pouco eles digo, tenho aqui escrito. É fenômeno que já Bartolomeu de las Casas anunciava, que havia entre os índios, que era fenômeno do universo. O universo poderia, de cada 500 anos, sofrer uma transformação tão violenta que dissolveria toda a realidade vigente ao redor. Dizia ele. E, de verdade, eles se dão conta que foram os espanhóis, perdone-me historicamente falando, que representaram essa dissolução do universo. E, então, e a la vez também, muito interessante, eles estabelecem mito. Esse mito é mito que mediante o qual havia a esperança que, ao largo dos anos ou dos siglos, o corpo, a cabeça do imperador poderia volver ao tronco, e que, quando isso se diera, a cabeça ganharia seu sítio original, eles estariam livres, poderiam novamente pensar em reconstruir o império. E é muito interessante que esse mito foi muito utilizado por políticos em épocas distintas. Célebres políticos peruanos usaram esse mito para ganharem, enfim, chegar ao poder. Muito bem. Então, Arguedas, né? Essa história de ninho que chega à escola, a colégio, e ele elige o colégio como símbolo de crueldade, lo mesmo que hace Vargas Llosa com a cidade e os perros. De alguma maneira, né? Vocês se acuerdam de uma novela em que o colégio concentra a crueldade, verdade? A crueldade. E esse romance, então, se caracteriza por esse lado de violência do humano. Mas é muito interessante pensar, ele se dá conta que não, porque o quechua não era escrito, mas tinha uma base oral muito forte no idioma. E essa oralidade ele aproveita para sua novela, porque ele pensa, esse grande escritor, que o espanhol lhe parecia com uma estrutura muito sólida, muito dura, muito dúctil, e que, sin embargo, o quechua tinha uma concentração simbólica muito rica e que lhe permitia introduzir em seu texto uma substância poética. Muito bem. Mas o que passa? Ele vai se dando conta, já publicado o livro, e fazendo campanhas em favor dos quechuas, dos índios, que é uma causa derrotada. E se ganha uma desesperação de tal maneira que dia ingressa na universidade, onde lecionava, era professor, se cierra numa sala e se mata. É suicídio assim sem esperança hacia o universo que amava. Então, vamos avançando, porque me encantaria, se me permitiera, falar pouco também sobre a questão da narrativa em meu país. Tivemos em Brasil, pouco depois do Concílio de Trento, que estabelece normas tremendas, né? Que é em luta que significa a contra-reforma, vem a Brasil jovem jesuíta que nasceu em Canários, chamado José de Anchieta. Anchieta era jesuíta, como eles he dicho, chega a Brasil, muito jovencito, quizás 21 ou 22 anos, havia estudado em Coimbra, portanto, falava português. E logo toma controle do tupi-guarani, que era a língua general de Brasil
não? Fora o português, era a língua general. Porque é muito interessante, Brasil, com quanto, e creio que em 1580, com a morte de Dom Sebastião de Portugal, em Alcácer Quibir, e passa a pertencer ao Império Espanhol, Filipe II, porque Filipe II, sua madre era portuguesa, era a reina, a velha reina Isabel, não? Então, pero Filipe II não hace nada em Brasil, no sentido de não reemplaça as ordenações portuguesas por as ordenações espanholas. Ele respeita totalmente o predomínio, o domínio dos portugueses em Brasil. Então, chega José de Anchieta. É um poeta, um jovem muito fino, que domina profundamente o tupi-guarani, a tal ponto que hace uma gramática, a primeira gramática de tupi-guarani. E ele obedece a uma norma de los jesuítas, que eram muito inteligentes, muito políticos, que diziam, os jesuítas creiam o seguinte, tienes o espanhol, que era a língua suya, mas se há uma língua que ganha espaço e que ganha o poder, se ocupa do país, ou da nação, ou das tribos, dos índios, utiliza esse idioma. Então, ele José de Anchieta, evangelizava os índios em tupi-guarani. E é muito interessante, a meu juízo, isso é o que estou dizendo, é uma visão minha que tenho dele. Eu creio que ele, mientras ele evangeliza os índios, ele lo hace através do teatro, que era uma prática também, não era a única novidade, porque em muitas regiões de América hicieron lo mismo. O teatro era um veículo de persuasão. E ele, então, eu posso imaginar que ele estabeleceu uma estética pobre, formidável, com muito poucos recursos, que poderia ser ele na jungle, na selva. E eu me imagino que ele, para estimular o imaginário dos índios, né, contava histórias e fazia representações de los santos, de los soldados romanos, fazia representações de los sacrifícios, do martírio de los santos, né? E eu me imagino, como vocês podem imaginar comigo, verdade, que ele ensinava o cristianismo, o catolicismo, nesse momento, né, para aqueles índios que quizás tuvieran em la cavidad de los dientes vestígios de las pessoas que han comido, podiam ser canibales, ou foram canibales, não? Então, ele fazia simulações, ou seja, era uma arte do simulacro, né? E era tão poético que, quando ele estava no litoral do Espírito Santo, não? Ele escrevia poemas a la Virgen, claro, a la Virgen e la arena. E se conta que dos poemas que se considera ou se pensa haver sido de los mais belos suyos, ele terminou de escrever e vino as arenas, a corrente, o mar, vino e se lo levou. Então, ele estabelece uma estética de poucos recursos, pero que estimulava a imaginação, o imaginário. Quando hablo do imaginário, eu sempre penso que a imaginação, como les he dicho, é escassa. Uno já tem pouca imaginação, por mais que se la tenha. Há que alimentar, como les he dicho. Pero o que me parece muito interessante sempre é que o imaginário é o mais socializado possível. É generoso, porque uno nasce com o imaginário da língua, o imaginário dos suspiros da abuela, o imaginário da comida que a gente come, mesmo muito pobre, os olores, as cantigas, verdade? Todo que te viene porque has nascido, né? Ou seja, o imaginário é algo fundamental, fundacional de tu vida. Então, ele, José de Anchieta, nos propõe uma arte que permita ocupar um espaço no cânone da arte com grande riqueza a partir de poucos princípios. Portanto, é uma arte de grande estímulo intelectual, a meu juízo.
E eu quisiera dizer-lhes, falando de Brasil um pouco, né, que há essa marca fundacional de José de Anchieta, José de Anchieta, né, e Brasil tinha era um país, né, tinha escritores muito importantes, mas havia uma dependência sempre da estética europeia. De alguma maneira, replicávamos a estética que se produzia, sobretudo em Portugal, que nos chegava. Aunque, como também em los Iberoaméricas, né, todo era censurado. Havia uma censura muito feroz e os livros vinham escondidos no porão de los barcos, né? Muito bem. Pero há escritor brasileiro que me parece muito importante para a formação estética e para a liberdade estética de Brasil. É escritor do Ceará chamado José de Alencar. Um homem fino, era senador, jovem, hasta chegou à senatória jovem. Ele creia que tendríamos que cortar os grilhões da estética europeia, aunque, naturalmente, isso não significaria passar a escrever mal, para escrever bem, pero que se poderia tomar a liberdade de se apropriar de temas brasileiros, temas nacionais. Ele faz em Brasil o que Fillmore Cooper tenta ser nos Estados Unidos, com o último mohicano, verdade? Que foi uma revolução, de alguma maneira, é que nós não nos damos conta do que haverá significado que se escreviera sobre os índios e que os convertiera em heróis, em seres com uma moral inatachável, verdade? E ele faz o mesmo em Brasil. Ele, ele tinha muito nome e fazia muito sucesso como escritor. Ele propõe uma espécie de indigenismo, ou seja, vamos retomar os índios como heróis nossos, porque os índios estavam absolutamente soterrados, os índios brasileiros, né? E ele faz uma novela que é paradigmática, que se chama O Guarani. Tem o índio Peri, e há uma cena, que é uma cena absolutamente que define uma postura moral excepcional e de uma elegância incrível, que é quando há uma inundação no rio e ele toma a heroína branca, Ceci, por quem estaria encantada, e se la toma e põe sobre uma jangada, uma espécie de jangada, não? E tenta salvá-la, e vão juntos. Há uma suposição que se marcham para a morte, mas ele é o cavalheiro, pouco Sir Walter Raleigh, que põe o carpet para que a reina, se acuerda daquela cena, mas era muito mais profundo o que ele fazia. Ele estava pronto a sacrificar sua vida por el amor por la mulher branca, Ceci. Então, esse momento é muito importante, é uma quebra de hierarquia, uma quebra de valor estético. E ele despierta a atenção e a admiração de um escritor excepcional, que se chama Machado de Assis. Hasta hoje, o mais importante escritor brasileiro. É um gênio. Eu me acordo que uma vez, conversando muito, me levávamos muito bem a Susan Sontag, a crítica americana, que era uma pessoa que tinha uma espécie, com todo carinho e admiração, uma arrogância intelectual, uma mulher brilhante. E eu me acordo, falando, estávamos comendo as duas, e eu lhe dije, Susan, por que te preocupas sempre solamente com a Europa Central? Não te parece que tendrías que dar atenção pouco a um país como o Brasil, o meu, por exemplo? Ele disse, pouco assim como me dijera, e há razão para isso? Eu disse, te vou contar algo, Susan. Eu creio que Machado de Assis, ela nunca havia escutado falar de Machado de Assis, e eu dije, mire, Susan, eu creio que Machado de Assis é dos 4 ou 5 maiores escritores novelistas da segunda metade do século XIX. E lo pongo ao lado de Stendhal e Flaubert. Ele se quedou impressionado. E eu comecei a falar-lhe quem era Machado de Assis. E mais se impressionou quando lhe dije que era mulato, portanto negro, autodidacta,
tartamudo, como Moisés. Moisés era tartamudo, não sei se vocês sabem, por isso estava sempre com seu irmão ao lado. E jamás havia viajado, nunca deixara Brasil. Consta que habrá viajado 180 quilômetros para uma pequena cidade brasileira, vecina a Rio de Janeiro. Ele se quedou tão impressionado e lhe falei muito de seus livros, porque conheço bastante sua literatura e sou uma enamorada de Machado de Assis, de tal maneira que tenho um axioma que inventei, que repito sempre, e nada me pode demover de hacerlo, que digo que se Machado de Assis existiu, mi país é possível. E ele é meu passaporte. Donde vou, eu levo Machado de Assis. Muito bem. Então, ele, Machado de Assis, que é um gênio excepcional, porque não é um gênio tribal, queridos amigos, é um gênio canônico, total, de uma cultura. É um homem que era um grande conhecedor de Eclesiastes, um conhecedor de toda a escola de Port-Royal, mas não tinha como Pascal, que era, nesse sentido, um transgressor, mas era um homem que cria em Deus. E ele não tinha o consuelo da crença, Machado de Assis. Muito bem. E ele, então, admirava muito, era mais jovem, e admirava muitíssimo a José de Alencar. E, de alguma maneira, se estabelece uma aliança entre eles, no sentido de valorar o país, as estéticas que pudiéramos perseguir e pudiéramos seguir. E ele escreve um texto pequeno, é o instinto da nacionalidade. É um texto que abraça o que José de Alencar ha dicho, ou seja, há que abrir as porteiras da criação. A criação é polissémica, a criação é universal, não tem limites. E não há que ser provinciana, não há que ser coloquial, simples, não há que ser, por exemplo, como houve muito em América Hispânica, os costumbristas, prisioneiros da descrição da natureza. Posto que ele, Machado de Assis, é o primeiro grande escritor, genial, urbano, que nada escrevia sobre o mundo urbano. E ele, então, em sua obra, elige Rio de Janeiro como centro de sua obra, como se fosse a metáfora de Brasil, ou seja, Rio de Janeiro. Muito bem. Então, com esse texto, O Instinto de Nacionalidade, de alguma maneira, ele sanciona a liberdade estética. E que, hasta hoje, isso passou a existir, como, por exemplo, houve no início muitas restrições a Jorge Luis Borges por ser um homem que saiu dos costumbrismos, saiu da obrigação localista de escrever sobre seu país, sobre se tem o domínio da língua, como, nesse sentido, como dizia Nebrija, onde vai a língua, vai o império, onde vai a língua, vai a criação. Então, o que importa é o idioma e a liberdade. Então, com esse instinto de nacionalidade, ele estabelece normas narrativas vigentes, poderosíssimas, e aí estamos, somos hijos de América. Eu publiquei um livro, foi traído para que vocês pudessem saber, chamado Hijos da América. Eu dei um curso, he sido catedrática da USP, da Universidade de São Paulo, e durante 1 ano e meio só trabalhei com os grandes livros do continente hispano-americano, porque me parece que vale a pena, que tem obras maestras e, sobretudo, bajo a tutela estética, há um sentimento de liberdade, de liberação, que me parece extraordinário, porque a criação literária é precária sempre, é insegura, ela tergiversa entre lo bueno e lo malo, mas nadie sabe o que é o bueno em estética e o que é o malo. O que importa é a liberdade total de naufragar, de ser capaz de se arriesgar, ser capaz de lançar-se ao abismo da criação. É ali que é um pouso, um nido. Bueno, eu creio que falei muito.
Estou à disposição de vocês para perguntas que lhes pareça bem. Não sei se pude fazer-me entender com meu precário, com meu espanhol possível. Hago um milagre, senhores, porque vocês não falam português como eu. Então, me aceitem bem. Muitas graças. Graças. Muito obrigada, muito obrigada. Alguma pergunta?